Olá, meus alunos da turma 3000, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar a aula 21, exatamente, que fala sobre a concordância verbal. Só que agora nós vamos focar nos casos especiais, parte 2, ok? Bom, visto que na aula anterior, né, na aula 20, eu já passei a concordância verbal envolvendo o verbo ser também, ok? Então, somente aqui na aula 21, nós iremos estudar os casos especiais, parte 2. Bem, já sabemos o conceito, né, sobre concordância verbal. Né? Concordância verbal é a relação estabelecida entre o verbo e o sujeito da oração. Ou seja, o verbo tem que concordar em número e pessoa, né, com o sujeito a qual se refere. Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo deverá ficar no singular também, concordando com o sujeito. Agora, se o sujeito estiver no plural, o verbo deverá concordar também no plural, ok? Então, o verbo concorda diretamente com o sujeito da oração, ok, pessoal? Bem, vamos começar falando do primeiro caso especial, parte 2, né? Quando nós encontramos o sujeito composto posposto ao verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o sujeito vem após o verbo, sujeito composto, tá, pessoal? Quando o sujeito composto vem após o verbo. Bem, quando isso acontece, o verbo preferencialmente irá para o plural ou poderá concordar com aquele núcleo que estiver mais próximo. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Vamos ver aqui? Conduziram bem a situação os jogadores e o técnico. Então, aqui eu tenho o sujeito composto, né? Formado pelos núcleos jogadores e técnico, não é isso? Então, os jogadores e o técnico é o meu sujeito composto, que está depois do verbo conduzir. Bom, a regra, né, de concordância verbal nos diz que o verbo conduzir, né, ele deve concordar no plural, né? Deve concordar no plural com esses dois núcleos, né, do meu sujeito composto, que são jogadores e técnicos. Por isso que o verbo conduzir se encontra na terceira pessoa do plural, né? Quem conduziram? Eles. Eles quem? Os jogadores e o técnico. Então, os jogadores e o técnico correspondem à terceira pessoa do plural. Por isso que o verbo conduzir também concorda na terceira pessoa do plural. Então, conduziram bem a situação os jogadores e o técnico. Mas também aceita-se uma outra forma de concordância verbal. Eu trouxe aqui o exemplo. Conduziu bem a situação o técnico e os jogadores. Então, eu tenho aqui também, né, o meu sujeito composto que está depois do verbo conduzir. Só que agora o verbo conduzir se encontra na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque está concordando com o núcleo que está mais próximo. E esse núcleo se encontra também no singular, que é a palavra técnico. Por isso que o verbo conduzir, né, está na terceira pessoa do singular, concordando com esse núcleo que está mais próximo. Conduziu bem a situação o técnico e os jogadores. Certinho. Então, nós temos duas formas de concordância verbal. Ok, pessoal? Vamos lá? O segundo caso aqui, né, de concordância, nos diz assim, ó, sujeito composto anteposto ao verbo. Ou seja, agora o meu sujeito composto vem antes do verbo. Então, vamos lá? Todas as vezes que isso ocorrer, os núcleos do meu sujeito composto, né, devem concordar no plural, tá? Então, os núcleos do meu sujeito composto vão levar a concordância, melhor dizendo, ao verbo, né? Vão levar a concordância do verbo para o plural. Agora sim. Então, o meu verbo ele vai concordar sempre no plural, ok? Exemplo, o pai e a mãe decidiram matricular o filho na escola. Então, o verbo decidir aqui está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque está concordando diretamente com o sujeito composto que está antes do verbo. Quem é esse sujeito composto? O pai e a mãe. Então, aqui eu tenho dois núcleos, pai e mãe. Sendo assim, né, o meu verbo decidir também concorda no plural, na terceira pessoa do plural. Por que na terceira pessoa do plural? Porque pai e mãe
né, se referem a eles. Eles também é a terceira pessoa do plural. Por isso que o verbo decidir concorda na terceira pessoa do plural também. Ok? Vamos para o terceiro caso? Bom, quando o sujeito composto, né, aparecer formado por pessoas gramaticais diferentes. Exatamente. Bom, todas as vezes que isso ocorrer, pessoal, o verbo vai concordar no plural, mas haverá prevalência entre as pessoas gramaticais, ou seja, a primeira pessoa predomina sobre as outras pessoas e a segunda pessoa prevalece sobre a terceira pessoa, tá? Então, assim, vamos exemplificar melhor. Assim, quando há a presença do pronome pessoal eu e outros pronomes, né, de pessoas gramaticais, o verbo ele fica sempre na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Agora, se na frase aparecer, né, o pronome pessoal tu e ele, ou se aparecer o pronome pessoal tu e eles, o verbo sempre vai ficar, preferencialmente, na segunda pessoa do plural. Quem é a segunda pessoa do plural? Vós, tá? Ou também pode ficar na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Vocês, né? Vocês. Ou eles, não é isso? Então vamos lá? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Então, primeiro exemplo, eu e meus amigos fizemos a apresentação do trabalho. Vocês podem perceber, pessoal, que aqui eu tenho o sujeito composto, tá? Anteposto ao verbo, está antes do verbo fazer, não é isso? Sendo que esse sujeito composto, né, ele é formado por pessoas gramaticais diferentes. Então, eu tenho aqui, né, a primeira pessoa, né, eu, né, e tenho também, né, meus amigos, não é isso? Meus amigos. Então, aqui, eu e meus amigos formamos nós, não é isso? Formamos nós. Nós é a primeira pessoa do plural. Então, eu e meus amigos fizemos a apresentação do trabalho. Por isso que a forma verbal fizemos se encontra, tá, na primeira pessoa do plural. Porque nós fizemos a apresentação do trabalho. Nós quem? Eu e meus amigos, ok? Agora, a segunda forma. Vamos ver a segunda forma. Tu e teu irmão deveis ou devem estudar aqui. Então, vamos observar a primeira, aqui no caso, o primeiro exemplo com deveis. Tu e teu irmão deveis estudar aqui. Então, vocês perceberam que tu e teu irmão formam o quê? Vós, não é isso? Vós deveis estudar aqui. Perfeito. Tá? Mas a regra também, né, a regra de concordâncias, né, de concordância verbal nos diz que tu e teu irmão devem estudar aqui. Então, ele também aceita a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Vocês. Então, vocês devem estudar aqui. Então, tu e teu irmão devem estudar aqui. Então, tu e teu irmão pode corresponder a vocês. Então, vocês devem estudar aqui. Então, aceitam-se, né, 2 formas, né, no caso aqui, né, 2 formas de concordância, no segundo exemplo. E no primeiro exemplo, vocês podem perceber que prevaleceu a primeira, né, pessoa do plural, que no caso é a primeira pessoa nós. Nós fizemos a apresentação. Tem isso? Então, fica aqui o terceiro caso de concordância verbal. Ok, pessoal? No caso com sujeito composto, formado por pessoas gramaticais diferentes. Ok? Vamos para o quarto caso especial de concordância verbal? Bom, agora com núcleos do sujeito. Esses núcleos ligados, né, por ou, né, por ou e nem. Vamos ver como é que fica isso? Desculpem. Então, quando eu tenho núcleos do sujeito ligados por ou e nem, há algumas possibilidades de concordância verbal. Vamos ver aqui? Eu trouxe o primeiro exemplo. Ou os alunos ou o professor representará, né, a escola. Então, aqui, vocês podem perceber que há uma ideia de exclusão. Então, o verbo deve concordar sempre, tá? Deve concordar sempre com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo? A palavra professor. A palavra professor está no singular? Sim, está.
Por isso que o verbo representar também fica no singular, na terceira pessoa do singular, concordando com o núcleo que está mais próximo, que no caso é a palavra professor. Professor, tá? Então, ou os alunos ou o professor representará a escola. Então, perceberam que esse ou aqui, ele dá uma ideia de exclusão. Por isso que o verbo deve concordar com o núcleo mais próximo, ok? Vamos para o segundo exemplo, né? Ou o professor ou os alunos representarão a escola. Então, perceberam que aqui, nesse segundo exemplo, né, vocês perceberam que, além de ter a palavra ou no meio, né, mas dá uma ideia de inclusão. Aqui dá uma ideia de inclusão. Por isso o verbo irá para o plural, tá? O verbo irá para o plural. Porque o processo verbal, né, se aplicará a todos os núcleos. Então, por isso, ou o professor ou os alunos representarão a escola. Então, aqui realmente há uma ideia, né, de inclusão. Por isso que o verbo representar ficou no plural, tá bom? Outro exemplo, nem eu, nem você conseguimos atingir a meta, né? Então, nem eu, nem você conseguimos atingir a meta. Então, pessoal, fica bem claro o seguinte, aqui, nem eu, nem você conseguimos atingir a meta, o verbo conseguir, ele se encontra no plural. Exatamente, na primeira pessoa do plural. Não é isso? Porque aqui a ideia, ó, eu e você formamos quem? Nós, né? Nós. Nós é a primeira pessoa, não é isso? Do plural. Por isso que a forma verbal conseguir também fica na primeira pessoa do plural, tá? Nem eu, nem você. Ó, nem eu, nem você conseguimos atingir, não é isso? A meta. Então, aqui dá uma ideia de inclusão, não é isso? Passa essa ideia de inclusão. Então, por isso que o verbo fica no plural. Nem eu, nem você conseguimos atingir a meta. Ou seja, nós. Por isso que o verbo conseguir também fica na primeira pessoa do plural, ok? Mais um exemplo, vamos ver aqui. O incidente ou os incidentes abalaram o mundo. Então, aqui vocês podem perceber, né, que há uma ideia, né, há uma ideia de retificação, tá? E os núcleos aqui, né, representado também por, né, de forma diferente, né, o incidente ou os incidentes. Então, nós temos aqui diferentes pessoas gramaticais. Por isso que a predominância aqui, ó, vai ficar para o núcleo que estiver mais próximo. Então, o verbo ele vai concordar com o núcleo que estiver mais próximo, tá bom? Então, aqui o núcleo que está mais próximo, né, está no plural, que no caso é o núcleo incidentes, que se encontra no plural. Por isso que o verbo abalar também ficou no plural. Abalaram, né? Abalaram o mundo. Está na terceira pessoa, né? Terceira pessoa do plural, ok? Vamos lá, então? Bom, vamos prosseguir. Quinto caso de concordância verbal, com sujeitos unidos pela palavra com. Exatamente. Predominantemente, pessoal, o verbo ele vai para o plural, ok? Agora, quando a expressão é iniciada, né, pela palavra com, né, isolada entre vírgulas, representando então um adjunto adverbial, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito, tá? Para dar maior ênfase. Somente isso. Vamos ver esses dois exemplos? Bom, o técnico com os atletas seguiam no ônibus da seleção. Então, aqui eu tenho, né, o meu sujeito unido, né, unido pela palavra com. Então, o técnico com os atletas. Eu tenho o meu sujeito. Quem é o sujeito? O técnico com os atletas. Sendo que esse sujeito está unido pela palavra com. Sendo assim, tá? Predominantemente o verbo vai para o plural. Então, seguiam no ônibus da seleção. O verbo seguir no plural. Exatamente. Concordando
né, com esse sujeito que está unido pela preposição com, né? Beleza, então técnico com os atletas. Perfeito. Foi? Então o verbo fica no plural concordando. Agora o outro exemplo, o técnico, vírgula, com os atletas, vírgula, concedeu entrevista na TV. Então aqui eu isolei o termo com os atletas. Com os atletas. Está isolado entre vírgulas. Sendo assim, o verbo conceder, ele tem que fazer concordância com o sujeito. No caso, está no singular, né? O sujeito, o técnico, por isso, né, que o verbo conceder também ficou na terceira pessoa do singular. Tá? Fazendo essa concordância diretamente com o sujeito da oração. Ok, pessoal? Ou seja, o verbo concordou, né, com o núcleo do sujeito, que no caso é a palavra técnico, para dar maior ênfase. Então, se o técnico está no singular, o verbo conceder fica no singular também, fazendo essa concordância verbal. Tá? Foi? Bem, porque, né, o termo que está isolado entre vírgulas é um adjunto adverbial. Não é isso? Então, fica isolado, então o verbo conceder, ele faz diferença, ele faz concordância diretamente com o núcleo do sujeito, que é a palavra técnico, que também está no singular, ok? Sexto caso de concordância, vamos ver? Bom, sujeito representado pela expressão um ou outro. Um ou outro. Bom, o verbo vai concordar sempre no singular. Exemplo, com frequência, um ou outro aluno copiava os exercícios. Então, o verbo copiar aqui, né, está, né, no singular, na terceira pessoa do singular, concordando diretamente com a expressão um ou outro. E, claro, bem em seguida, logo em seguida, nós temos a palavra aluno, substantivo aluno, que também está no singular. Daí a concordância também com o verbo no singular. Ok, pessoal? Bom, vamos prosseguir. Sétimo caso de concordância verbal, quando o sujeito é representado pelas expressões um e outro, ou pela expressão, né, nenhum nem outro, ok? Então vamos ver aqui o exemplo. Um e outro aluno traziam sempre questões interessantes. Então o que acontece aqui? O verbo ele sempre vai concordar preferencialmente no plural. Tá? Mas o singular é possível de acontecer, caso a ação desse verbo se refira a apenas um dos núcleos do sujeito, ok? Se houver ideia, né, de reciprocidade, a concordância será no plural. Então vamos lá? Um e outro aluno traziam sempre questões interessantes. Então vocês podem perceber que a concordância aqui, né, do verbo trazer, né, se encontra no plural, né? Traziam, está na terceira pessoa do plural, não é isso? Mas por quê? Porque há, né, essa prevalência, como é que eu posso dizer? Essa prevalência, né? Prevaleceu aqui, né? Prevaleceu um e outro, ou seja, duas pessoas, um e outro. Esse e é uma conjunção aditiva, que dá a ideia de adição. Então, eu tenho aqui um e outro, né? Então, dá a ideia de plural. Por isso que o verbo trazer concorda também no plural, ok? Agora, vamos ver o segundo exemplo. Nenhuma nem outra aluna conseguiu resolver a questão. Então, aqui, vocês podem perceber, né, que o verbo conseguir, né, está no plural, perdoe-me, está no singular, desculpem, está no singular, conseguiu, está no singular. Mas por que está no singular? Eu disse que o singular é possível, caso a ação do verbo se refira a apenas um dos dois núcleos do sujeito. Por isso o verbo conseguir está no singular. Nenhuma nem outra aluna conseguiu resolver a questão. Então, vocês podem perceber que aqui o verbo conseguir se encontra no singular justamente, né, pelo fato, né, da ação do verbo se referir a apenas um dos núcleos do meu sujeito. Nenhuma, nem outra. Então, aqui, singular, o verbo fica no singular também. Ok? Agora, com a ideia de reciprocidade, se fosse o seguinte exemplo, se eu dissesse assim, um e outro se desculparam. Aqui dá a ideia de reciprocidade, por isso que o verbo desculpar fica no plural. Um
e outro se desculparam. Então aqui, um e outro, já sei que tem um sujeito, ó, ligado por uma conjunção aditiva. Então, se desculparam, aqui já me dá a ideia de reciprocidade. Então o verbo desculpar, ele concorda no plural, na terceira pessoa do plural. Tá? Na terceira pessoa do plural. Ok, pessoal? Vamos para o oitavo caso, né, de concordância verbal. Quando o sujeito composto, né, aparece resumido por um pronome indefinido, tá? No caso, servindo de aposto recapitulativo. Então vamos ver aqui como isso acontece? Simples, né? Isso acontece, pessoal, quando isso vai acontecer, o verbo vai concordar sempre com o pronome. Todas as vezes que isso ocorrer, o verbo sempre vai concordar com o pronome, tá? O pronome indefinido, ok? Exemplo, luxo, riqueza, fama. Nada importa. Então, nada aqui é o meu pronome indefinido, que está atuando na função de aposto recapitulativo. Quando eu falo recapitulativo, eu me refiro ao aposto resumitivo, né? Luxo, riqueza, fama, nada importa. Então, esse nada, por ser um pronome indefinido, não é isso? O verbo, ele vai concordar com esse pronome indefinido. Portanto, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Nada importa. Perceberam que o verbo importar aqui se encontra na terceira pessoa do singular, ok? Vamos prosseguir? Bom, aqui no caso, nono caso, né? Nono caso de concordância verbal. Quando os núcleos do sujeito são formados por verbos no infinitivo. Exatamente. Então, caso sejam empregados em sentido genérico, o verbo vai para o singular. Agora, se os verbos no infinitivo expressarem ideias contrárias ou se vierem determinados, né, por algum artigo, né, a concordância será feita no plural. Então, vamos aos exemplos? Trabalhar e economizar é a recomendação de todos. Então, eu tenho aqui, né, o meu sujeito, né, o meu sujeito é composto, tá? É um sujeito composto formado, tá? Formado por núcleos, olha aí, ó, por núcleos em que os verbos estão no infinitivo. Então, eu tenho aqui núcleos de verbos no infinitivo. Quais são esses verbos no infinitivo? Trabalhar e economizar. Quando isso acontece, a concordância verbal se faz no singular. Então, trabalhar e economizar é a recomendação de todos. O verbo fica no singular, tá? A forma verbal é, ok? Foi? Então, porque aqui, pessoal, vocês podem perceber que os verbos foram empregados em sentido genérico. Por isso que o verbo fica no singular. Agora, vamos ver o segundo exemplo. Vamos ver? O segundo exemplo, vocês podem perceber que eu tenho o sujeito composto, tá? Esse sujeito composto é formado por dois núcleos, sendo que esses dois núcleos, pessoal, presta bem atenção, esses dois núcleos expressam ideias contrárias. Por isso que a concordância vai ficar no plural. Vamos ver aqui o exemplo. Odiar e amar são dois lados da mesma moeda. Então, são. Perceberam agora que a forma verbal está no plural. Ó, a forma verbal são se encontra no plural. Por que no plural? Porque o meu sujeito composto é formado por núcleos que me dão ideias contrárias, ou seja, são antônimos. Por isso que a concordância do verbo fica no plural. Odiar e amar são dois lados da mesma moeda, ok? Terceiro exemplo. O andar, o sorrir, o falar, lembravam-me o pai. Aqui, vocês podem perceber que o meu sujeito composto, né? O andar, o sorrir, o falar, esse sujeito composto, ele é formado por núcleos, tá? Que estão acompanhados de um determinante. Quem são esses determinantes? O artigo definido o. Sendo assim, a regra de concordância é bem clara. O verbo deve ficar no plural. Então, o andar, o sorrir, o falar, lembravam-me o pai. Ok? Certinho? Décimo caso, né? Melhor dizendo, décimo caso de concordância, né? Décimo caso especial de concordância verbal. É quando eu tenho o verbo parecer acompanhado de um verbo no infinitivo. Vamos ver como isso acontece? Bom, a flexão poderá ser no verbo parecer ou no verbo que vai estar no infinitivo, tá? Em concordância sempre com o sujeito, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo. As crianças
parecem alegrar os avós. Então, o verbo alegrar aqui, né, está no infinitivo, e o que sofreu flexão foi o verbo parecer, né, sofreu a flexão no plural, concordando com o sujeito, né, as crianças, cujo núcleo, né, crianças, não é isso? Então, as crianças parecem alegrar os avós. Perfeito. E o segundo caso, vamos ver a segunda forma de concordância? As crianças parecem alegrarem os avós. Então, aqui, o verbo parecer não sofreu flexão, mas em contrapartida, né, o verbo que estava no infinitivo, o verbo alegrar, é que flexionou no plural, né, na terceira pessoa do plural. Não é isso? Foi? Então, aceitam-se duas formas de concordância. Tá bom, meus amores? Bem, a concordância com o verbo ser, eu já fiz essa explicação na aula anterior, tá? Na aula 20. Está no outro vídeo. Eu já fiz a aula com a concordância do verbo ser. Bom? Bom, então encerramos aqui os nossos estudos falando da concordância verbal, né? Os casos especiais, parte 2. Tá bom? Desejo a todos bons estudos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal.